E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho. Aqui comigo tá tudo ok. Eu estava fazendo um levantamento da última década da evolução dos equipamentos, do universo da guitarra em geral, né? E eu fiquei realmente bastante impressionado com o que eu encontrei. Eu vou fazer um histórico para vocês rápido, tá? Para vocês lembrarem também. Lá em 2010, nós tivemos o lançamento do Kemper. Impossível pensar em Kemper sem pensar em Impulse Response, né? O Kemper foi lançado, todas as gravadoras, todos os estúdios acabaram abraçando o Kemper, os artistas também, porque foi uma revolução do que aconteceu, né? E nós estamos aqui em 2025, o Kemper já vai fazer 25 anos, provavelmente, e ele ainda é um equipamento atualizável, apesar do hardware dele ser lá de 2010, ele ainda hoje funciona muito bem, consegue ser atualizado, cada atualização que sai nele é um assombro, é um espetáculo, né? Depois, nesse nível de evolução, nós tivemos a Fractal, que é um equipamento maravilhoso, né? Começou lá com a primeira Fractal, que ainda escute se ela aceita Impulse Response ou não, mas já tinha um timbre muito legal, né? Já tinha um serviço de engenharia do timbre muito pesado nela. Depois veio a Fractal 2, e hoje nós estamos na Fractal 3, também um equipamento incrível, né? Depois nós tivemos o lançamento do Quad-Cortex, que veio nessa linha aí de Fractal e Kemper. O diferencial é que o Quad-Cortex era para usar no pé. Era um equipamento pesado, como esses são, mas só que era um equipamento de palco para você usar no chão e tocar, né? Já veio com, além de timbres fabulosos, ele já veio também com inteligência artificial incorporada, um equipamento também assombroso, é muito mais recente que o Kemper, né? Mas é espetacular. Entre outros lançamentos que tiveram, foi a GT1000, a Zoom G11, todo mundo tentando entrar nessa linha aí de sonoridade alto nível, né? E de ponta, né? Depois veio a Tonex, que trouxe uma novidade, que era um equipamento de ponta da IK Multimedia, que conseguia atingir a qualidade do Quad-Cortex, do Kemper e do Fractal, só que ele era pequeno e barato, né? Ele não era um multi-efeito, ele era um pedal também com inteligência artificial incorporada, capaz de fazer capturas de impulse response, né? E responder muito bem, né, quando colocado num PA, só que tinha um preço extremamente mais acessível do que todos os outros, né? Com um diferencial de que ele não era um multi-efeito, né? Hoje, o Tonex é um multi-efeito, se tornou um multi-efeito, né? Aí, agora nós tivemos recentemente o lançamento do Kemper, eu não me lembro o nome, mas é um Kemper também de três foot switch, menorzinho, um pouquinho mais barato, mais acessível, né? E está chegando na mão de quem quiser. Aí vem a Quad-Cortex, lança o Nano Cortex, que é também um pequenininho, um 3 foot switch, e no fundo ele acaba servindo para baixar o custo da Quad-Cortex. E o Tonex lança o Tonex One, que é um pedalzinho, um foot switch, também com todas as possibilidades que tem o Tonex normal. Gente, é uma evolução muito grande, isso nas categorias de pontas. Evolução no sentido de que a qualidade sonora das guitarras cresceram e o preço veio meio que se tornando acessível para quem não tem muita grana. Falando dos intermediários,
A gente vê aí a Ampero evoluindo muito nos últimos meses, muito. As últimas atualizações da Ampero 2 e dos produtos da Ampero, fantástico, já começa a ultrapassar a HX Stomp em matéria de qualidade sonora, né? Nos mais baratos, a gente já começa a entrar na Valenton, que é excelente, né? Já é com as últimas atualizações também, ela já veio uma qualidade fantástica, aceitando Impulse Response, preço totalmente acessível. Gente, é muita coisa surgindo por aí, tá? Mas nesse vídeo em específico eu não vou falar de cada uma dessas pedaleiras. Eu vou falar do que essas pedaleiras buscam entregar para a gente, que é justamente timbre, né? E é o que a gente persegue quando a gente compra e vende um instrumento, seja guitarra, amplificador, pedal, pedaleira, a gente está buscando timbragem dos nossos equipamentos, o nosso timbre, aquele que a gente tem aqui, aquele timbre que quando a gente consegue acessar, parece que a gente toca melhor, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Fica aí no vídeo até o final que vocês vão gostar do papo. Quando a gente fala de timbre, olhando na internet, vendo todo mundo conversando sobre isso, vendo os palpites, as opiniões, a gente tem a impressão de que o timbre é uma coisa só. O timbre é o santo grau, onde se você consegue alcançá-lo, você tem o som perfeito que todo mundo vai gostar, né? O que, na verdade, não é assim, né? O timbre é uma coisa muito pessoal. O timbre tem várias facetas e o timbre tem várias utilidades. O timbre varia conforme o estilo musical que você vai tocar. A gente tende sempre a seguir o timbre do nosso artista de referência, do nosso guitarrista de preferência. Mas não é uma coisa única. Tá? Não é uma coisa única. E eu vou falar isso trazendo como exemplo para vocês alguns guitarristas que têm um timbre completamente diferente, mas que vão representar bem o que eu quero dizer a respeito de timbre, como uma coisa variável, não uma coisa única. Então, o primeiro guitarrista que eu queria falar com vocês é a respeito, por exemplo, do David Gilmour, do Pink Floyd. Tá? O David Gilmour tem um timbre que ele é espetacular, ele é extremamente dinâmico. Você percebe que ele é um guitarrista que gosta de trabalhar com efeitos que aproveitem o dinamismo com que ele toca. Então, se ele palheta mais forte um pouquinho, aparece um drivezinho na guitarra dele. Se ele palheta suavemente, some, o som da guitarra fica completamente limpo. Ele tem um estilo musical assim. Mesmo quando ele usa drives mais fortes, não são drives extremamente exagerados. E olha que ele usa equipamento, né, para ter drives pesadões, né? Um exemplo disso é o Big Muff P, né? O Big Muff P, ele é um fuzz, né? Então ele usa o Big Muff, às vezes em algumas músicas, para conseguir ter um timbre um pouco mais pesado. Mas ele não é. Na maioria das músicas, a guitarra dele soa entre o limpo e o som levemente distorcido. E com que equipamentos ele faz isso? Bom, primeiro é isso que eu falei, o Big Muff. Tá? Eu, particularmente, não tenho menor afinidade com o Big Muff. Aliás, eu não tenho afinidade com o fuzz, né? Segundo, ele usa um amplificador Hiwatt. Vocês já tiveram experiência com o Hiwatt? Eu já tive experiência com o Hiwatt e foi uma das piores experiências que eu tive com amplificadores de guitarra, foi com o Hiwatt. Mas isso não significa que o Big Muff e o Hiwatt sejam equipamentos ruins. São equipamentos maravilhosos, tanto que na mão dele ressoa maravilhosamente. Ele gosta também muito dos delays, né? Ele usa o delay de uma maneira muito espacial e muito ampla.
de forma que o delay, às vezes, na música, ele soe como se fosse um outro instrumento tocando na música, e não fosse uma repetição simplesmente da guitarra, né? Fantástico. Mas vamos mudar de guitarrista, vamos para um segundo guitarrista que é da mesma época, mais ou menos, do David Gilmour, mas tem uma timbragem totalmente diferente, que é o Brian May. Olha a diferença entre o timbre da guitarra do Brian May e o timbre da guitarra do David Gilmour. Tá? Os dois têm timbres maravilhosos, porém completamente diferentes. Né? Brian May ele já gosta mais de privilegiar uma guitarra com médios, né? Ele usa médios até para dar o tom da guitarra dele. Ele gosta da dobra da guitarra, principalmente quando ele está solando. É muita guitarra dobrando ali, muita guitarra dobrando, muita guitarra dobrando. Então é um som assim inconfundível. Quando a gente ouve uma música tocando e a gente percebe se é o Brian May que está tocando, porque a guitarra dele é muito particular, o timbre da guitarra dele é muito particular. Né? Aí a gente já começa a perceber, o timbre não é uma coisa única. Né? Nós temos o David Gilmour, com o timbre dele, que ele gosta. Nós temos o Brian May, um timbre completamente diferente desse, mas também um timbre muito bonito, muito gostoso de ouvir. Eu particularmente gosto dos dois. Né? Agora, antes de continuar, eu só queria dar um recado para vocês. Eu estou já fazendo publicidade a respeito da comunidade que eu fundei, tá? É uma comunidade que ela tende a... Ela tem muito material, ela já tem muito material que eu estou jogando lá. Tudo que eu tenho de material que eu acho que é de qualidade, eu estou colocando lá, né? Material meu e material autorizado de outras pessoas que eu tenho, eu estou colocando lá. É uma comunidade que vai crescer muito, ela é infinita, tá? A partir do momento que você entra na comunidade, ela toda semana está recebendo vídeos. Semana passada mesmo eu cheguei a colocar 10 vídeos novos nela, né? Eu não sei dizer atualmente com quantos vídeos ela está, que é uma quantidade bem grande, né? Não parei para contar ainda, e vou continuar lançando, tá? E se você quiser conhecer a comunidade, dá uma passada lá, tá? No final desse vídeo, eu vou anunciar uma promoção com relação a essa comunidade e seria legal se você ficasse até o final para você ter essa surpresa, tá? Mas vamos continuar. Depois do Brian May, eu vejo um outro guitarrista que tem um timbre completamente diferente desses dois guitarristas e que também tem um timbre bem incomum, né? Que é o The Edge do U2. Vocês já perceberam o som do The Edge? O The Edge, ele é um cara que é altamente tecnológico. Ele já veio para o mundo das guitarras já com os hacks. O pedal já era uma coisa ali para ele que ele provavelmente considerava ultrapassada, porque ele veio com hack. O negócio dele é pilhas e pilhas de efeito de hack. Vê que a gente percebe que ele não é um guitarrista que é virtuoso, né? Ele não é um virtuoso, ele se limita a tocar poucas notas, mas essas poucas notas, elas são tão pontuais no meio da melodia que ele está tocando, no meio da mix que ele está tocando, e com os efeitos que ele coloca nessa nota, essa nota fica com um timbre tão bonito que dispensa de que ele acrescente mais coisas para a música ficar boa. Então, se você pegar a música do U2 com The Edge, é muita guitarra repetitiva, mas é pontual e maravilhosa. Tá? E é mais um aspecto do timbre. Né? A gente não precisa ser virtuoso para ser um bom guitarrista. Né? Mas o timbre que ele usa influencia diretamente no não ser virtuoso, que é o caso dele, ou não querer ser virtuoso. Então, um terceiro timbre, diferente do David Gilmour, diferente do Brian May, tá? Nós temos o The Edge, um timbre carregado,
E muito maravilhoso, baseado em Stratocaster e Vox, né? E o que tem no meio é uma pilha de efeitos, né? E o último guitarrista que eu vou falar, que daí já nos é mais íntimo, a gente tem mais intimidade com esse tipo de guitarra, que seria o Van Halen, né? O Van Halen também tem um timbre de guitarra que é fabuloso e totalmente diferente desses outros três que eu falei. Não tem nada a ver. Mas o Van Halen também vem uma gama de conhecimentos no timbre dele que é fantástica, porque na época em que ele tocava, se a gente pensar nos recursos que ele tinha, então ele tinha lá o Marshall dele, ou o Pive dele, quando ele começou a tocar, e tinha a guitarra, que ele mesmo construiu, né? Assim como o Brian May também construiu a própria guitarra. O Brian May modificou também o próprio amplificador. O Van Halen também modificou a guitarra dele, né? E além disso, ele ainda usava um equipamento para mexer na voltagem do amplificador para trabalhar as válvulas do amplificador, né? Para que soasse a distorção como ele queria, porque o Van Halen ele é um cara que queria distorção. O principal dele é a distorção, né? Então dizem que ele botava todos os botões no máximo no 10, né? E ali trabalhava com aquele variac que mexia na variação da voltagem que entrava nos amplificadores para que as válvulas trabalhassem uma potência diferenciada. Essa é uma questão, é conhecimento para fazer isso. Isso é muito conhecimento, não é uma coisa que você vai experimentando, vou alterar a voltagem, não, é conhecimento mesmo, tá? Depois, ele sente a necessidade de colocar um outro efeito antes do drive dele, que é o phase, né? Ele me pega um phase, né? Se não me engano ele usava o da Dunlop, né? O MXR, o phase 90, aquele laranjinha, e ele colocava antes da distorção. Né? Olha, isso não é experimentação só, isso é conhecimento, ele sabia exatamente o que ele estava perseguindo. Né? Então você veja, ele construiu a própria guitarra com os amplificadores, com os captadores que ele queria, ele mexeu no amplificador dele para ter o som que ele queria, tá? E ele experimentou usar efeitos antes da distorção que ninguém tinha pensado em fazer. Né? Se bem que naquela época não tinha como você usar de outra forma, porque os amplificadores não tinham send return, né? Mas o que era muito comum nas bandas como a CDC, como Iron Maiden, né? Essa turma, o que eles usavam antes era um pedal para empurrar o amplificador, né? Então é uma visão diferente, né, do que o Van Halen tinha, né? O Jimi Hendrix também chegou a usar o wah-wah antes, né? Mas o wah-wah a gente usa antes, né? Não é uma coisa muito extraordinária, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque a gente, para chegar no timbre que a gente gosta, no timbre que a gente quer, a gente tem que conhecer essas coisas. Né? A gente tem que conhecer os equipamentos. Hoje tem muito equipamento lançado, muito, muito, muito. Tem tudo à disposição. Nós temos tanto as pedaleiras mais modernas, os multi-efeitos de última geração, como Quad Cortex, como Kemper, como Fractal e etc. Assim como também nós temos à disposição ainda Fuzz Face, que o Jimi Hendrix usava. Nós ainda temos à disposição o Phase 90 que o Van Halen usava. Nós temos amplificadores Marshall, nós temos os Riwats, nós temos os Vox que eles usavam na época. Então, independente do som do nosso timbre estar dentro de uma pedaleira ou estar nos equipamentos que nós usamos individualmente comprados, né, e montados em pedal, o timbre que a gente quer está ao nosso alcance. O que a gente precisa ter é conhecimento para chegar nesse timbre. É ter o conhecimento que esses caras tinham para estudar, para fazer as modificações necessárias nas coisas para atingir esse timbre.
tá? E a minha comunidade, a Área 51 Tony Zone, ela vem nesse sentido, de apresentar para vocês muita coisa, muito equipamento, para que vocês evitem ficar gastando dinheiro, jogando dinheiro na compra e venda de pedais, e às vezes perdendo, porque é o mais comum que acontece, de acontecer é isso, você compra um pedal, às vezes compra um pedal novo, e passado um tempo, que às vezes pode ser um mês, às vezes 6 meses, às vezes um ano, você vende aquele pedal mais barato, perdendo dinheiro porque aquele pedal não te agradou. Tá? E ele pode então ter te agradado por duas razões. Uma, porque você não soube trabalhar com ele, e a outra é porque não era o pedal que você estava procurando para o teu som. E lá na comunidade, a gente está lá discutindo isso o tempo todo. A gente está postando lá o tempo todo os equipamentos que chegam à minha mão, eu faço review e posto lá, tá? Assim como a gente tem o curso lá de teoria do timbre, que vai ser um curso mais profundo. Ele é um curso que vai ser baseado na física do som. Nós vamos discutir a física do som. Nós vamos discutir efeito por efeito, sempre analisando do ponto de vista do que ele provoca e quais são os parâmetros que a gente pode mexer nele. E, se possível, lógico, mostrando os pedais mais consagrados, que são os pedais que nos servem de referência pelos guitarristas mais usados, mas trazendo também as inovações, os pedais que são cópias não descaradas, mas que são pedais que tentaram chegar na cara desses outros pedais já consagrados de uma maneira diferente, né? Clonando de uma forma legal, não clonando de uma forma, não falando em forma de pirataria, tá? Então, eu queria deixar para vocês esse pedido. Se vocês quiserem entrar na comunidade, eu estou fazendo uma promoção. É uma promoção especial que vai atingir apenas os 20 próximos inscritos da comunidade, tá? O que vai ser? A comunidade hoje, em preço de lançamento, ela está saindo por R$100. O ano, você durante um ano pode desfrutar da comunidade toda, de tudo que tem lá e de tudo que for agregado e tudo que for sendo agregado, tá? Você desfruta por um ano disso, tá? Depois de um ano vence a mensalidade e você renova ou não. Ela estaria custando hoje, se você entrar lá no link e apertar, R$100, tá? A partir de segunda-feira que vem, tá? Dia 20 de janeiro, tá? Eu vou fazer o lançamento oficial dela, tá? E ela, para os primeiros 20 que entrarem na comunidade, ela vai estar custando 70% mais barata. R$30. Ou seja, os 20 primeiros que entrarem nessa comunidade vão pagar R$30 e vão desfrutar dela por um ano. Além disso, esses primeiros 20, na renovação do ano que vem, se gostarem e quiserem renovar, eles também vão ter vantagem, tá? Porque é óbvio que a comunidade não vai ficar custando R$20 para sempre. Esses R$20 são para os primeiros, esses R$30, desculpe, são para os primeiros 20 que se associarem. Os primeiros 20 que se associarem vão pagar apenas R$30. Depois ela volta a custar R$100. Talvez eu faça uma promoção com um preço um pouco maior para os próximos 10, não sei, estou pensando. Mas depois ela voltaria normalmente a custar R$100. E depois que eu começar a fazer a campanha paga mesmo, aí ela vai subir muito mais. Ela vai custar acima de R$200. Então, quer dizer, é uma oportunidade única de você entrar a partir de segunda-feira que vem, tá? Ela vai estar custando apenas R$20 por um ano, tá? E com vantagem na renovação do ano que vem. Ok? Eu vou deixar umas visões aqui dela para você nesse vídeo. E você gostando, você entra lá, fica um ano lá com a gente, vamos discutir junto, tá? Isso a partir de segunda-feira, tá bom, moçada? Então guarde bem, a partir de 20 de janeiro de 2025, R$30, um ano, aproveitando tudo que tem na comunidade, ok?
Abração para todo mundo.